A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula bem resumida da lição bíblica da escola dominical daqui do setor do bairro Mapim. E esta é uma lição de número 5, a lição de número 5, e libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, tá ok? E nós temos aqui como o texto áureo em Efésios no capítulo 2, do versículo 4 ao verso de número 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Tá certo? E a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao verso 10. Estarei comentando esses versículos pausadamente dentro do contexto proposto pelo comentarista da lição. Tá certo? O responsável pelo nosso setor é o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos aqui como superintendentes da escola bíblica dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Nós temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês que essa temática tão boa e tão maravilhosa. O tópico de número 1 aqui, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E no tópico de número 2 aqui, vivificados pela graça. E no tópico de número 3 aqui, a salvação não vem das obras. Então eu estarei citando várias referências bíblicas, que não estarei lendo elas por não tomar muito tempo nessa videoaula tão resumida, mas vocês poderão estar anotando, pesquisando, analisando, para que você chegue em um dominador comum ao esclarecimento da palavra de Deus e até a própria conclusão, tá ok? Muito bem. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele mostra 3 tempos da nossa salvação. Primeiro, passado, segundo, presente, e terceiro, o futuro. Ou seja, no passado, o que éramos. Dentro do tópico número 1 aqui, é quando nós referimos ao passado, estamos de fato falando sobre do primeiro estado do crente antes da aceitação de Cristo como seu Salvador, tá ok? O interessante é que as características que é apresentada como, principalmente do passado, são a do pecador em relação ao pecador atual. Ou seja, o pecador hoje sem Cristo, ele é o quê? Era um estado deplorável de condenação e morte, quando Cristo depois nos encontrou, tá ok? E isso nos vivificou, ou seja, estávamos mortos em ofensas e pecados. E no verso de número 1 aqui, todo pecador está espiritualmente morto. E o estado de morte que fala a Bíblia é a separação do homem de Deus, principalmente quem não conhece a Cristo como seu Salvador. E esse estado de morte espiritual deve o quê? Teve início quando a queda do homem pelo pecado lá no Éden. A sua manifestação, ela é física, em parte da decadência moral, espiritual e natural e física da humanidade. A ofensa fala-se de um traje grave e afronta que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. Ou seja, a melhor tradução está no versão atualizada, delitos, porque transmite a ideia de algo punível e criminoso, tá ok? A palavra pecado, logo a seguir, na expressão, indica, ou seja, um quadro funesto de estado permanente do homem pecador. Não se trata aqui apenas de pecados individuais praticados, mas
do pecado entranhado na nossa natureza humana, como nós observamos aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, do verso 23, e também do capítulo 5 e do verso de número 12. Agora, aqui no verso de número 2, andávamos segundo o curso desse mundo. O curso aqui, seguindo de caminho mau. A palavra mundo aqui no original, ela se refere-se à humanidade, como as suas coisas pecaminosas, como em 1 João, no capítulo 2, e do versículo 15 ao 17. O mundo aqui nesse contexto não se refere ao estado sideral e nem ao planeta Terra. Seguir o curso deste mundo é conduzir-nos conforme o pensamento mundano que predomina os que vivem no pecado ainda hoje, principalmente, e que induz muitas pessoas, muita gente ao pecado, que é o pensamento da época, principalmente quando nós olhamos para Colossenses, no capítulo 3 e do versículo 7 ao 8. Ainda que continuando aqui no verso, indo para o verso de número 3, fazemos a vontade da carne. No verso 3, a carne aqui não tem sentido físico, mas refere-se ao que ela representa na nossa vida cotidiana. Fazer a vontade da carne significa então dispor-se para satisfazer o pecado. Trata-se de uma natureza inclinada ao pecado, que atende aos desejos, concupiscência degradante do pecado. E é, de fato, a vontade humana subjugada às inclinações da natureza pecaminosa. Então a carne do homem, ela é opositor do espírito, tá ok? A carne física é a inconsciente, mas são o que? O epetos da natureza decaída do homem, tá ok? Que tornam desequilibrado, tá ok? Principalmente quando nós olhamos para Gálatas, no capítulo 5 e do versículo 18 e do versículo 16 ao verso 18. Muito bem. Éramos filhos da ira. Dentro do verso de número 3 ainda, existem várias expressões parecidas como na Bíblia, que tem a mesma ideia como filhos da desobediência. Principalmente quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, versículo 2, como também aqui no capítulo 5 do versículo 6, filhos da perdição, como está em João, no capítulo 17 e do versículo 12, como também 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e do versículo 3. Filhos do inferno, como está em Mateus, no capítulo 23 e do verso 15. E o interessante é que quando nós observamos aqui, irmãos, a Bíblia fala da ira de Deus, trata-se de juízo aos que estão sobre a ira de Deus, que estão sobre o juízo de Deus. A ira de Deus, ela não é uma atitude de má vontade de Deus, ou que seja dele, como que se ele perdesse a calma e o desequilíbrio. Não se trata nada disso. A sua ira é uma reação natural e também automática de sua santidade contra a natureza do pecado. É uma barreira espiritual que a sua natureza santa e eterna mantém contra o pecado. Isso está em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18, como também observamos também aqui o salmista, no Salmo de número 7, do versículo 11. Muito bem. Então, caminhando aqui para o tópico número 2, eu gostaria de comentar aqui sobre vivificado pela graça. Dentro do tópico de número 2, Deus apresenta que somos filhos da misericórdia de Deus. No verso 4 aqui, a expressão filhos da misericórdia não está literalmente
no texto bíblico, mas contrasta-se com a expressão do verso 2, filho da desobediência. Na verdade, a misericórdia divina, ela nos elevou ao novo e santo estado espiritual. Como avaliar a riqueza da misericórdia de Deus? Uma pergunta para você. É impossível mas as palavras, ele muda totalmente o panorama da vida do pecador, se ele quiser, pois indica então que há intervenção divina em favor da humanidade. A palavra misericórdia, ela é composta de duas outras palavras no latim, no antigo, que é misere ou cordis, tá ok? Que é respectivamente, significa miserável, tá ok? E um coração, Deus ele aceita a miserabilidade do homem pecador e recebeu em seu coração, ok? Ou seja, nós podemos observar aqui que o amor de Deus pelos homens é incomparável, é indiscutível, tá ok? Principalmente quando nós olhamos aqui para João 3,16, como também para 1 João no capítulo 4, versículo 4, tá ok? Muito bem. Aqui, caminhando aqui para o verso número 5, fomos vivificados em Cristo. No verso 5, antes estávamos mortos no pecado, pelo estado de morte espiritual em relação a Deus, como já vimos. Depois ele nos vivificou em Cristo, isto é, nos deu vida. Quando nós observamos para Colossenses no capítulo 3, do verso 11 e 13, e esse novo estado de vida resultou-se então da morte de Cristo por nós no Calvário. E pelo mesmo poder que o vivificou dos mortos, também nos fomos vivificados juntamente com Cristo. É a ressurreição espiritual. Deus, então, ele é riquíssimo em misericórdia, a qual é a fonte inesgotável a produzir 3 elementos vitais, que é a saúde espiritual, misericórdia, que é no verso 4, o amor, e ainda no verso 4, e graça, que está no verso 5, tá ok? Que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui que Deus ele produz 3 elementos vitais na saúde espiritual do crente: misericórdia, amor e graça, tá ok? Muito bem, continuando aqui, no verso de número 6 temos uma nova cidadania. Com quem? Com o próprio Deus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra assentar-se na linguagem neotestamentária, ela tem o sentido de descansar ou de tornar posse na posição de honra. O nosso primeiro estado era de escravidão, superexeliência ao pecado. E por isso o pecado ele nunca podia sentar-se em um novo o pecado nunca poderia sentar-se, ou seja, em um novo estado de vida generada. A postura de escravo, ela muda totalmente. Por quê? Porque agora pode assentar-se e descansar em Cristo. Disso recorre-se à nova cidadania espiritual conferida por Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso está em Filipenses, no capítulo 3, verso 20. Como cidadão do céu, nova via espiritual foi elevada a um plano superior, isto é, nos lugares celestiais. Trata-se de uma posição espiritual na qual fomos colocados como nova criatura em Cristo. Como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. A nova cidadania, ela tem uma nova ordem de sistema de governo que não é humano. Ela nos coloca em um novo regime de vida e tem a Bíblia como um modelo de regra e fé.
O cristão autêntico, ele vive sobre um novo regime da Bíblia e não conforme este mundo de corrupção e que nós estamos vivendo uma sociedade tão corrupta, um sistema corrupto. E observamos aqui que todos os aspectos, Romanos 12, 2, tá ok? No verso de número 10, somos feituras de Deus. Todo aquele que sinceramente aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, torna-se uma nova criatura. Como nós observamos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, como acabei de citar, isto é, uma nova criação de Deus. Uma transformação operada pelo Espírito Santo na vida deste pecador, que recria espiritualmente, e por isso somos feituras dele. Mas o pecado arruinou. Deus resolveu então fazer uma nova criação a partir da criatura existente, como nós observamos em Efésios capítulo 4, versículo 24, como também em Gálatas, no capítulo 6 e verso 15. Ou seja, na sequência do versículo 10 está escrito que fomos feitos de novo para as boas obras. Aqui temos o propósito de Deus para o crente como a nova criatura em Cristo. Isto é que Deus as preparou para que andássemos nela. E essas boas novas têm a ver com o andar diário do crente, conforme o versículo 1 e 4. Somos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Olha que coisa interessante, entendeu? Deu para entender até aqui, meus irmãos? Até aqui deu para compreender o quanto é importante nós estar analisando pormenores, cada detalhe, cada versículo, para nós chegar no dominador comum? Então aqui nós vamos adiantar dentro, distribuindo aqui entrando dentro do tópico número 3, já indo para a conclusão. E vou fazer diferenciações daquilo que é obra, tá ok? E o que é fruto, tá ok? Desses dois, porque os dois andam junto, obras e fruto, as duas são quase idênticas, tá ok? E eu vou dizer para vocês aqui a importância do tópico de número 3. Não saia daí, tá ok? Ou seja, no futuro o que seremos? Aqui no tópico de número 3, nós já vamos aqui que a salvação é... Deixa eu pegar aqui por base que a salvação ela não vem de obras, tá ok? Paulo, ele no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem as obras é morte. Como conciliar os dois? Acompanhe comigo. Daqui a pouquinho eu vou explicar esse assunto, tá ok? O futuro, veja bem aqui. Entrando aqui no tópico número 3, o futuro é um termo inevitável da vida de cada ser humano. É algo do qual ninguém pode fugir e precisa estar preparado para ele. Se o homem não tivesse pecado lá no Éden, não haveria preocupação com o futuro, mas isto ficou arruinado na vida humana depois do pecado. Seremos a prova da obra redentora. No verso 7... aqui a primazia de Cristo no juízo final será o seu povo redimido e demonstração de sua obra redentora. Ou seja, o verso 7 aqui diz que para mostrar nos séculos vindouros, isto é, no futuro da igreja, o futuro da igreja de Cristo será a demonstração eterna da graça de Deus. Ou seja, o testemunho, manifestação da misericórdia divina. Sobre quem? Sobre a humanidade. Será exatamente esse vínculo da misericórdia e não da ira divina. A expressão séculos vindouros refere-se ao que a igreja é agora e o que será no porvir. Principalmente como nós observamos aqui em Filipenses capítulo 1, verso 10, como também em 2 Coríntios, no capítulo 16, e do versículo 16, tá ok? E também em Colossenses, no capítulo 3, verso 10. Muito bem. Seremos então aqui o que? Testemunho da manifestação da graça de Deus.
No versículo 8 e 9, o versículo 8 ele declara aqui o que? Deus, ele realizou mediante o seu Filho no Calvário o que ele continua realizando ao revelar-nos que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus é a fonte que Deus abriu no Calvário. É como imensa fonte de águas profundas e abundantes, mas o vasilhame ou o balde para tirar do poço é a nossa fé. A fé é o meio, a apropriação da salvação. O verso 9 diz aqui que não se obtém a salvação por meio de obra, isto é, não depende de esforço e méritos humanos. O verso 8 afirma que a graça é o dom de Deus, ou seja, é dádiva que só Deus concede. Não se compra e nem se vende. É por meio da fé, sem obra da lei. Tá ok? Observamos aqui em Romanos, no capítulo 3 e verso 10. E também em Gálatas, no capítulo 2 e verso 16 em diante. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9. E aí vai, são muitas outras referências. E concluímos aqui então que ninguém poderá se gloriar na presença de Deus. A nossa salvação será sempre o testemunho de favor divino da sua graça imensurável. Você já parou para imaginar então aqui o que acontece aqui? Então nós vamos observar aqui em Lucas, no capítulo 3 e verso 9, também já está posto um machado nas raízes das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Então toda árvore, ou seja, referente a esse texto, vai referir-se aos seres humanos. Os seres humanos é uma árvore. Se não produzir fruto, ela é cortada. Fruto, o que é fruto? É paz, amor, gozo. Fruto é ação. É a ação estereotipada. É aquilo que o ser humano planta. Entendeu, queridos irmãos? Que coisa maravilhosa. Ainda continuando aqui, nós vamos ver aqui a seguinte expressão. O salmista ele escreveu a respeito do cristão em Salmos, de número 1 e 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das árvores, o qual dá os seus frutos na estação própria. Jesus fala figurativamente a respeito de árvores que representam o quê? Uma vida humana. Muito bem. Em Mateus, no capítulo 12, verso 3, 2 e 3, pelo fruto conhecerá as árvores. Que árvore é essa? O homem, pelas suas ações, tá ok? Pelo seu fruto, qualquer um vai conhecer se você é um cristão, se você é um bandido, ou quem você é na sociedade, através do fruto. Se você faz as obras, não é para ser salvo. O salvo, ele faz as obras porque ele é consequência da salvação. A consequência da salvação, ou seja, não é bem a consequência, mas é o estímulo, os efeitos, melhor dizendo, da salvação, é o fruto, é a obra, isso é nato, tá ok? O cristão faz as obras não para ser salvo. Os salvos, eles acontecem as obras da vida dele naturalmente porque é salvo. O cristão que não tem obra é impossível de ser salvo. Muito bem? Em João, no capítulo 15, verso 8, Jesus também diz: nisto glorificamos no Pai, que deis muitos frutos. Isto, glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Assim serão meus discípulos. Em João 15, então você tem que produzir fruto para ser discípulo de Jesus, tá ok? Muito bem. Uma vez que a minha vida, figurativamente ilustrada como uma árvore, deve corresponder a essas perguntas: que tipo de fruto a minha árvore está produzindo? Que tipo de fruto a sua árvore está produzindo? Então são várias referências bíblicas. Não estarei muito prolongando, porque o assunto aqui é muito grande, muito vasto. Em João, no capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Em João, no capítulo 15, verso 8, toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa, e toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos voltar aqui? Olha, João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, joga fora, ponto e vírgula, joga fora. E limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê muito mais fruta ainda. Aquela que produz fruta, ela vai ser podada, vai ser cortada, parada as pontas, para que ela venha produzir mais frutos viçosos, ok? Muitas das vezes nós somos cobrados, nós somos disciplinados, é porque Deus quer que nós produzimos fruto. Pessoal, olha, esse aqui assunto é lindo e maravilhoso, mas eu não posso me prolongar, porque senão vai ficar muito extensa essa videoaula, tá ok? Mas na próxima lição, ou aliás, no domingo que vem, a partir das 8 horas, no setor do bairro Mapim, estaremos na live ao vivo. Eu estarei presente nessa live, dando essa aula, e aí nós vamos, vai lá, eu vou mandar o link, entendeu? Acessa lá, EBD Setor Mapim, entendeu? Ou conjunto de jovens Elos de Paz, que eles estão lá com uma live também, ao vivo, todo domingo pela manhã, tem um professor diferenciado, vai ser bênção para nós, tá ok? Deus abençoe a todos vocês, um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.